eu não teria em abertura, deixa eu ver aqui só, o dólar, aqui no doleta. Doleta para mim mantém uma movimentação de queda, mas eu não tenho um trade de abertura para nenhum dos ativos, sabia? O máximo que eu creio ali pro dólar é uma movimentaçãozinha leve de alta para depois manter ali a máxima. Eu nem tô crendo muito em um possível rompimento dessa máxima. Acho que já foi testada já algumas vezes. Deixa eu só botar aqui no, né? O máximo é isso. Ele pode abrir no gapzinho de alta aqui, ó, em cima do fechamento, puxar um pouquinho para depois bater. No máximo disso. O juros está caindo. Acho que faz maior sentido o dólar ainda chegar nos patamares aqui dos 5,30, um alvo mais macro. Né? Não vou nem falar 5,30 bola fechado, porque tá bem longinho se eu botar no diário. Mas nesses patamares aqui dos 5,30 eu acho que já sai bem convidativo. Não tô vendo aqui um processo ainda de parada do mercado. É, ele já começou a lateral, tem 3 dias lateralizando, mas ainda eu acho que faz uma última puxadinha, tá? Então qualquer patamar aqui de 5,35, 5,37, a gente poderia fazer ali algum tipo de reversão. Mas até lá, ainda não, tá? De certa forma, ele fez uma pequena absorvida aqui, e é isso que eu vou tentar encarar ali como movimentação de abertura no primeiro cenário, tá? Ele dá uma puxada. Ficaria muito reticência ali se ele rompesse a máxima, não seria muito viável para mim, porque ele já testou, já absorveu. Então, qualquer puxadinha para depois cair. Isso eu vou ficar prestando atenção como é que vai ser a abertura, né? Aonde ele vai abrir, se ele vai abrir acima do fechamento do dia anterior, que foi no 5,413. E aí pode dar essa puxada. Vamos ver. Mas o macro do dólar ainda é queda, tá? Ainda é queda. Deixa eu ver aqui se ele começou a montar uma regiãozinha lateral, mas nada muito efetivo, não. Ainda é queda pro ativo. Índice. Índice, eu tô muito convincente aí com a movimentação de alta dele, sabe? Não creio tanto que ele vai fazer mais algum tipo de queda, não. Acho que esse fundo duplo aí já foi uma boa absorvida. Até mesmo se você for pegar ali outros ativos, e FNC, os juros está numa probabilidade de queda ainda, juros futuro. Fiquem ligados para frente a isso, né? Deu até um conselho. Vejam títulos prefixados, né, que estão pagando ainda Selic, porque quando os juros começar a cair, vai ter boas oportunidades aí desses títulos se valorizarem a mercado. Então, como os juros futuros já está precificando aí já essa queda já bem, aí já está 13,19, né, 0,9. Então, juros em queda, dólar em queda, índice de alta. E aí, só que o índice, esse rabisco aqui, eu realmente nem procurei saber o que foi isso aqui, ó, no final do movimento. Se alguém souber, dá um salve aí. Então, é por isso que eu vou ficar de fora desse índice de abertura, infelizmente. Não, não, nem precifico a possibilidade de reteste em alguma região aqui. Mas eu quero ele como um cenário de alta. Então vou ver como é que vai ser a abertura, espero passar e ver se dá para pegar alguma coisinha aí para subir nesse mercado. É, dólar tá melhor, por isso que eu até comecei ali falando sobre o dólar. Dólar para mim tá mais bonitinho no cenário, tá? Para mim, mesmo se eu não pegue essa abertura, mas eu queria um trade de abertura na alta aqui, ó, tá? Qualquer toquezinho nessa máxima já seria bem interessante já realizar ali a posição. Se ele quiser rasgar a máxima, não é o que eu estou esperando, mas vamos supor que ele abra por aqui, ó, dá próximo ao fechamento dá até a máxima ali quase 10 pontos. Então seria bem um scalperzão bem rápido mesmo de abertura. E só. É, Bitfoot foi um ativo que eu acabei não analisando, mas ele remete muito ali à frequência do dólar. Então, se o dólar ele vier a fazer um movimento de queda, o Bitfoot também faz a mesma coisa, praticamente. Então, faz um sentido aí pequeno o Bitfoot fazer essa movimentação de alta. Vamos lá no TradingView, dar uma olhadinha nesse ativo. Eu estava com o TradingView instalado na máquina,
Mas eu acabei tirando, tava dando uma bug. Não tava funcionando muito bem, não. Não entendi por quê. Prefiro o web. Ele abria e ouro sempre muito bom, velho. É, BitUSD. Não, esse daqui vai dar ruim. Só o bit mesmo já vai. Futuro de bit. É um gráfico de uma hora. Hum. O bit é a mesma coisa do dólar, sabe? O bit remete a uma ideia de queda num cenário macro. Todavia, entretanto, ele ainda puxa aqui, ó, para depois cair. Então vai dar a mesma coisa. Não chega a romper essa máxima, não faz sentido. Ele só faz um reteste para depois cair novamente. Isso num gráfico diário. Então, o que é que o gráfico de uma hora? Então, o que é que pode rolar? Uma barrinha de uma hora assim ó, para cima, depois cai. Seria bem interessante. Bitzão. Tem mó distribuição aqui, ó. O mercado já testou, já engatou ali, só que como tem defesa embaixo, ele precisa voltar a testar. Então é isso. Dá uma olhadinha no ouro ali. Ouro eu gosto. Mas o ouro só sobe, ó. Uma esticada que deu o tempo todo. Não para de subir. E ainda remete que vai subir mais. Beleza. Deixa eu ver agora o rapidinho aqui. A gente vai lá no calendário econômico. No Investing. Antes de o leilão abrir. Brasil. Hoje tá bem suave questão de notícias. Nada demais. Dá uma olhadinha aqui no, nas commodities. Minério de ferro. Bem de boa também. Segunda-feira sempre é bem suave. Bem suavão. Bora ver aqui como é que vai abrir o dólar. Dólar já quer precificar. Se o dólar abrisse aqui, ó, um pouquinho mais pra queda, eu tentaria um tradezinho de abertura aí. Nesse doleta. Gostaria. Ele abrindo aqui, pode ser que ele ainda faça isso e depois suba. Corre um risco um pouquinho maior. Deixa eu ver o índice ali onde ele quer abrir. É, o índice eu não nego. O índice com essa zoada aqui que ele deu, eu não pegaria em abertura. Mesmo querendo uma possibilidade de alta. Deixa eu ver se eu olho aqui alguma outra coisa. É, essas zoadas assim é bem. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa na internet pra saber o que foi isso aí. Foi do dia 17, 16, 15. Vou botar no meu trade de abertura aqui. Gráfico de 5. O dólar ainda tá querendo abrir aqui no 419. Eu queria que ele abrisse aqui, ó, onde tem um volumezinho, ó, 414.
Olha que legal, 414 é onde tem um pico de volume. Vou pegar aqui o juro, cotação, juros zerado. Olha, você vê, o dólar não ajusta, vai para um pouquinho para baixo. O que é que eu vou fazer aqui com o dólar, já que eu estou melhor ali em análise do que o índice, né? Quero ver se ele abre, joga um pouquinho para baixo, para ver se eu consigo comprar um pouco melhor. Índice para mim no macro é alta. Aí o juro está abrindo positivo, ó, 0,07. Dólar precificando mais ainda. Oh, que droga. Eu queria essa compra. Que peninha. Seria top se ele abrisse aqui, ó. Pegaria toda essa puxada aí. O índice também eu fico de fora. Não tem um trade de abertura hoje, não. Olha aí, velho. Que puxada do dólar. Mas eu não compraria de jeito nenhum aqui, ó. Ó, seria um stop de mais de 10 pontos. Não compensaria. Ele abrisse aqui, essa puxada de 14 pontos aí, ó. No bolso. Vamos ver aqui dólar no rompimento da máxima desse dia. Ver se ele dá uma freadinha. Vamos lá, vamos ver índice aqui no 60. O robozinho quer acionar uma vendinha ali. O que é que eu vou olhar para o índice hoje é somente se ele ficar acima do fechamento da sexta-feira, eu buscaria algum tipo de gatilho de compra. Mas para vender aí eu fico fora de índice. Acho legal trabalhar dentro dessas visões, que pelo menos a pessoa estipula o que mais ou menos quer pro ativo, estipula as regiões de preço, né? Esse índice, ó, essa regiãozinha aqui, ó, é uma regiãozinha de defesa, tá? Tem um ordem blockzinho ali. Eu chamo tudo de ordem block que eu prefiro, resumir a cabeça de todo mundo. Então, bora ver se isso aqui ele cata uma liquidez. Se eu for puxar aqui um profile, ó, você vê, região bem zoadinha, ó, onde tem um volume. Então, se ele voltar a trabalhar aqui em cima, aí tudo certo. Eu vou voltar ali pro dólar. É, vai. Dói, no, dói psicologicamente quando você quer que o negócio faça e ele faz e você não tá participando, né, do movimento. Só queria que ele tivesse aberto um pouquinho embaixo. Enfim, foi-se embora. Qual é a previsibilidade para esse dólar? A gente faz uma projeçãozinha aqui, ó, dessa queda. Vamos ver ali no 440. Isso aqui foi uma boa captura de liquidez aqui embaixo.
Isso aqui é um bom ciclozão. Bom captura de liquidez. Bora ver se ele puxa, faz um teste, quem sabe. É, tem uma regiãozinha aqui, ó. Ali no 465 ali uma regiãozinha. 460 resumindo para baixo. Ele pode ir. Mas antes dele ir lá, ele faz um pullback, pode ser que dê a condição de entrada. Voltar para o índice. Índice 5 minutos. É, não vou nem querer. Aqui, o índice até respeitou bem, tá? Uma boa probabilidade. O meu cenário macro meio que está se validando, mas as aberturas não foi muito dentro do que eu esperava, do que eu gostaria. Prefiro ficar de fora. Deixa eu ver qual é a volatilidade inicial do índice. 500 pontos, né? Se fazer uma compra aqui acreditando nessa especulação de alta, já é 300 pontos de stop, não compensa tanto. Então, I have to go now, índice. Ó, montando posição para subir. Tudo é risco, né? Tem que calcular sempre o risco. O risco aí de 300 pontos não é tão legal, não. Vou ver aqui o doleta. Quando? Inserir indicador. Dois. Frequência. Vamos botar uma frequência nesse dólar aí, ver mais ou menos se ele varia. Multiplicadores. 50, 1% e 1,5%. Ó, o índice tá bem bonitinho, cara. Você vê, quanto mais se demora, mais atrasa, mais vai ficando mais caro, ó. Então, prefiro. Eu não peguei ali na oportunidade do possível ordem block. Tava um pouco convincente do índice, preferi ficar de fora. Esse índice aqui, ó, no mínimo, ele tem que vir mais ou menos aqui nessa região do 130. Dá já quase 1.000 pontos, olha. Daria. Não, daria 1.000 pontos, né, dentro da coisa. Ok. WDO. Hum. Eita, indecizão. 2-0 pro mercado hoje. Hoje meu receio não deixou entrar, não. Nenhum dos dois ativos. Tanto comprado no dólar quanto comprado ali no índice. A probabilidade agora que eu espero esse dólar é se ele voltar a trabalhar abaixo dessas mínimas, dessas máximas aqui, ó.
Ele fica vai para o meu cenário macro, na possibilidade aqui de queda. Só que o que é que eu estou acreditando é que se isso aqui for um ciclo, ele viria aqui mais ou menos no 1% de alta, ó, exatamente nessa região de ordem block que tem aqui, ó, ajuste, ó, ficaria bom para ele conseguir fazer a queda. Porque o índice, para mim, é um cenário de alta, porque os juros, a perspectiva é que caia. Já caiu no futuro, quando ele começar a precificar o Banco Central lá, já foi. O índice já está precificado. E o mercado sempre vai antes do que vai acontecer de fato. Aí, ó, 140 já foi atingido. Próximo alvo desse índice. É, eu só vejo esse índice no cenário. Eu só não sei se vai hoje, mas essa máxima aqui é fácil, fácil ser rompida. Vim aqui no 144 mil. Olha, assim, tem muita, mas foi muita gente, velho, que me perguntou, muito amigo, assim, sabe, que nem é de mercado, mas perguntou sobre Banco do Brasil. Deixa eu ver. É, você vê a esticada que deu. Eu compraria Banco do Brasil somente se ele viesse de baixo aqui de novo, ó, nos 17 e pouco. 17 e pouco ou 16,50 nessa região aqui. Posso perder a oportunidade. É muito burburinho, eu sempre fico meio cismado quando tem muito burburinho assim, né? A ação caiu, a gente sabe que não caiu por alguns resultados que não foram tão convincentes e tal, mas tá muito barato. A R$ 20 tá barato. Mas eu não compraria aí não. Uma das coisas até que eu quero trabalhar muito, sabia? Eu já tenho 2 aulas na mentoria que eu tô falando sobre isso. Vou continuar falando isso na mentoria que eu vou fazer em grupo. É justamente assim, não temos um cenário, né? Olha para o índice em 2 minutos. Eu tinha um cenário, sim, dessa compra, tá? Beleza. Aí aqui já é questão de assunção de risco. Quanto mais você pegar mais baixo, pode-se tomar o risco. Mas num cenário, para eu acreditar em uma estrutura e ter um trade com um risco-retorno legal, sem especulação, porque para mim a primeira hora em um trade de abertura é muita especulação, né? Você tem que assumir um risco alto, colocar o mínimo de contrato que você aguentar e suportar uma balançada do mercado. Isso é um trade de abertura, principalmente nas primeiras minutos ali. Mas dentro dessa estrutura aqui, eu não tenho algo, eu não tenho um cenário que eu fale, putz, velho, o mercado vai fazer isso e nesse patamar aqui, aí geralmente eu boto muito umas caixinhas laranjas, falar, se ele chegar aqui, eu vou comprar aqui, ponto, ele vai fazer isso. Não tenho. O dólar eu tinha, você vê que desde o início ali eu tô pontuando um pouco mais o dólar, porque tá mais bonito o cenário. E aí dentro do cenário do dólar, eu poderia estar comprado aí, só não comprei pela abertura que foi já precificada. O dólar fez uma capturinha de liquidez ó, acima aí do ponto, da máxima do dia. Vamos ver, não estou acreditando muito que esse dólar volte a queda aqui de novo, não. Queria que ele voltasse, continuasse a subir. Só que eu não tenho um cenário aí para comprar de forma efetiva. Nesse cenário aqui, a melhor coisa é esperar a vista, saber a vista de Dow Jones. O
O máximo que eu tenho pro dólar é uma possibilidade ainda de compra dele, mas não tá bonito, não tem um risco legal, sabe? Tá tão interessante. Esse daqui, ó, remete uma possibilidade de uma ideia de um salto sobre o riacho e o mercado continuar, né? Aquela velha armação de pivô. Mas eu não opero isso aí, não. O cenário tá tão lindo, não. WAP. É. Uhum. Hoje, por exemplo, se eu não tiver em sala, assim, ao vivo, hoje é um dia que eu pego. Por isso que a gente às vezes tem mais monitores. Eu deixo os dois ativos aqui num canto e vou fazer outra coisa. Quando o cenário não está desenhado, você ficar aqui na frente, olhando sobe tique, desce tique de ativo, de Kindle, isso te traz uma ansiedade sem necessidade, você fica querendo achar um trade, sabe? Eu acho que a gente perde muito no mercado por isso. A gente fica muito focado na barra aqui, às vezes, o que é que vai acontecer, do que no cenário. Deixa eu ver, o índice já variou o quê? 0,5% de alta? Já 0,5% de alta. Deixa eu ajustar aqui esses multiplicadores. 0,50, 1,5. 1% de alta. Deixa eu ver como é que tá os juros. Juros com 0,11 de alta. Legal.
O teu robô tá cismado. Ele botou uma ordem embaixo, botou uma ordem em cima e tirou. Ele viu que não ia validar. Coisa boa. Também não achei, não. Mas se eu conseguir, sabe? Se eu conseguir passar isso, sabe? Para uma turma de mentoria e falar bem assim, ó, pessoal, hoje o cenário não é o dos melhores. Desliguem o computador e vão fazer outra coisa da vida. É melhor. Ou falar bem assim, vamos tentar um trade de abertura, porque essa é a possibilidade, mas não tá tão desenhado o mercado. Porque, não, tem dias, exemplo, o doleta aqui, ó, gráfico diário do dólar. Exemplo, nesse dia aqui, ó, dessa queda, ó, qual foi o dia aqui, Max? Dia 23/7. Eu venho e falo, pô, pessoal, perspectiva de alta, probabilidade de alta, a gente só vê se na abertura ele vai validar, e aí a gente tenta trabalhar numa compra, tá? E aí no dia fecha meio que no doji. No dia seguinte, esse doji, né, isso no gráfico bem menor, que eu não olho padrões de candle, se eu for olhar padrões de candle eu até me bato, mas nesse dia aqui ele meio que no gráfico de, sei lá, de 5 2 minutos, ele valida uma estruturinha que no dia seguinte é para subir. A gente fala, ó, pessoal, é só compra, stop aqui, deixa para autorar. Aí fica lindo. Deixa eu ver nesse dia aqui o que é que foi que ele montou no dia 24/7, né, Max? 24/7. Oh, meu Deus, tô dizendo, linda, linda, linda estrutura. Olha pra isso. Linda estrutura. Ó, ele vem, absorve, monta e vai-se embora. Não, nesses dias assim são legais, sabe? E é sempre assim, ó, observe. Nesse dia, exemplo, dia 24, eu quero que o mercado suba e ele já abrir em gap de alta, é certo um trade de venda na abertura para ele cair. Porque se eu quero que ele suba e ele já precifique em uma alta, porém dentro das fases ali, não é para ele ir reto logo para cima, ele tem que voltar para testar. E o vendedor quer vender caro. E aí ele vende logo na abertura para comprar mais barato cá, né? Que é o que o comprador quer pegar mais barato para depois fazer a movimentação. Então, nessas lógicas, é fácil a gente ter uma ideia de mercado. O Doleta fez ali o famoso quebra de estrutura e tal, só que não tenho aí um stop, um gatilho tão técnico. Por isso que eu tô bem de fora do mercado. Deixa eu ver no 1 minuto. Ó, monta a posição, trabalhando sempre na VWAP. O jeito só vou ficar estudando mesmo e analisar. Qual é a perspectiva de dólar no alvo? Eu tinha mencionado, né? Lá no 60, 460. Isso para um cenário bem mais macro. Um cenário mais micro. Ó, o juros só subindo ali, 0,14. Vai para um cenário mais micro. Essa máxima já é uma boa defesa. Caso ele consiga ganhar acima do 38, ele tem um alvo lá no 45 dólar. Então deixa eu deixar registrado aqui. Se ele ganhar o 38, aí a gente tem um direcionalzinho até o 45. Até aqui, ó, a máxima. Então vou deixar região, vou botar região de briga. Região de briga. Briga é o 5,488, né? É o máximo dele, 438. E aí, ele ganhando isso aqui, ele vai até o 45.
A gente tem aí em torno de uns 7 pontos até lá. Aqui na região de briga não, região de alvo. Como é que é esse pullback? 6 pontinhos. O bom é que a volatilidade do dólar tá bem tranquila, ó. Já a do índice tá mais nervosa, não compensa tanto, ó. 1.300 pontos já em uma abertura, 700 já de queda. Ó, eu resolvi ficar de fora, não correr riscos numa plena segunda-feira, mas ó, o doleta, só a posição montada e vai, ó. Eu vou ficar de fora. Dólar, ele, a depender de como chegue no 438 ali, se ele conseguir chegar e chegar de uma forma que absorva, eu tentaria umzinho na venda nele. Se eu ver que tem até, chegou no 38, tá entrando no fluxo, não vai segurar de fora, mas eu tentaria ali no 38. Hum. A gente esquece, não tem bit ainda.
O ruim do Beat Brasil, alguma das vezes é isso aqui, né? Ele tá sempre abrindo gap, como não é 24 horas, mas a previsibilidade que eu tinha feito lá no TradingView de alta, ele já está se validando, ó. Duas barras já, primeira barra já de alta, deixa eu ver, 2 minutinhos. Bem, bem top. Deixa eu olhar lá no TradingView novamente, como é que tá sendo lá. A bolsa tem algumas ideias aí para colocar mercado 22 horas. Brasil, 22 horas por dia. Fechar por 2 horas somente. Só que, como o mercado do Brasil ainda é um pouquinho pequeno, acaba que eles não ficam dando uma segurada ainda. Ela é não, lá embaixo também, lá no mercado do Bit internacional, ele também abriu em gap de baixo. Deixa eu ver. Ah não, tô vendo o Bit Bovespa. É Bit USD. Olha aí, doleta. Presta atenção, vamos sair do Bit aqui. Doleta chegou no 38, mas tá chegando com muita força e fluxo. Muita cara que vai cair, não? Deixa eu olhar num minutinho. Ficar esperto aqui no minuto. Não tá com cara. Deixa eu ver os juros aqui. Cotação. Juros está 0,22. Ativo na primeira divulgação dessa carteira. Ah, é. Carteira não altera. Deixa eu ajustar ali. Uhum. É, com os juros subindo 0,22. Esse dólar chegou até de uma forma agressiva, mas não tá dando uma ideia ali de que ele pode fazer um pullbackzinho, e ela montando posição de novo, eu fico de fora ainda dessa venda de dólar aí. Dólar pode chegar lá no 445 e eu não peguei em momento nenhum. E aí eu fico de fora. Hoje o cenário não tá tão bonito ali para se fazer um trade nessa primeira hora, não. Ó, monta a posição. Vou ter que diminuir só para por questão de estudo mesmo, só para ver o que é que ele tava fazendo ali no 15 segundos. 5 minutos. Quando você diminui muito o tempo gráfico, ó o que é que te dá, né? Tipo, eu queria nessa possibilidade aqui do 38 fazer uma possível venda. No 1 minuto, ele te dá um pullback muito pequenininho, mas você vai para os 5, não te dá essa previsibilidade, né? Não chegou do jeito que eu queria. O gráfico do
candle de 1 minuto, de 5 minutos, ainda falta 1 minuto e 20 para fechar. Mas vou esperar esse fechamento dos 5 minutos. A partir do fechamento dos 5 minutos, possa ser que ele me dê alguma coisa. Mas no 1 minuto eu não tomo essa decisão, não. Não tá parecendo que vai parar, não. Ó, falta 10 segundos pro candle de 5 minutos fechar e não tá me dando o meu padrãozinho para mim fazer a execução da venda. Então, fico de fora. Ó, você vê que a pressão tá muito maior no início do movimento, ó. Não faço vender, não. Deixa eu ver de novo os juros aqui, como é que tá? Já botei 2 vezes já. Cotação. É, juros 0,22 ainda. O índice querendo reverter, você disse para alta, não compraria índice não. Que aquele não compraria porque o dólar para mim não segurou no 38 que eu queria. A gente pode fazer mais uma movimentação. Se bem que quando ele faz assim, ó, um padrão V, geralmente volta para testar, mas isso eu tô falando de uma análise técnica de desenho gráfico. Do que eu tô vendo aqui, para mim ele pode vir romper essa mínima ainda da abertura daqui, ó. E eu não pegaria aí não. Pegaria de fora. Dólar com perspectiva de alta, índice ainda com perspectiva de queda. Você vê que a pressão maior tá na venda do índice, ó. No início, absorveu bem a máxima, 0,5%. Não tô vendo defesas aqui. Deixa eu ver onde é a região de ajuste aqui do índice. Não tem um ajuste aqui, não? Não. Deixa eu inserir aqui o indicador. Inserir indicador. Prior cote. Ajuste. Nossa, a região do ajuste é justamente onde o mercado está de baixo para cima. Não tem uma perspectiva aí que esse mercado possa fazer uma movimentação de alta aí agora não. Fazer uma boa absorvida aqui. Ó, dentro de uma perspectiva, se a gente for contar um daqui, ó, em um Elliott da vida, ó, ainda esperaria um pouquinho para depois ele puxar. Ainda esperaria uma última puxadinha para baixo. Ó, o quanto o 38 segurou o mercado. Travado no 38. Todavia, o padrão, né, que é uma tríade que eu gosto de operar,
padrão aqui, o contexto chegou, né? Então eu tenho aqui dentro dos validadores, um três, esse daqui deu certo. Só que dentro da leitura não está validado. E dentro do gatilho também não validei. Então eu não tenho um cenário aqui para me executar uma venda. O gatilho, a execução do como o mercado chegou no 38 não foi de absorção. Então eu fico de fora. Gráfico de um minuto, ó, você vê, não houve uma reação abaixo de um candle de um minuto. Então, para mim, isso aqui é montagem para tentar continuar. Eu tenho uma região de briga no 38, é por isso que o mercado está se segurando aí, tentando montar para ir mais. Por isso que também eu acabo não acreditando na possibilidade de reversão para o índice, porque eu vejo o dólar tentando ali montar para querer subir mais. Então, eu prefiro ficar de fora, independente do que ele faça. Não validou-se ali o operacional. De água. 9,40. Índice absorvendo aqui é legal. Botar no minuto. 15 minutos. Não, só um minuto, pessoal, tá?
É, eu já vejo, então. Bora lá. Você pega ele, não pega? Pego. Perdi. Ah, quanto eu vou fazer a conta? Tá, tá na carteira do atacadão. É coisa, velho. Vai lá. Sim, isso aqui é uma boa. Absorveu bem aqui, ó. Vou botar pro dólar. Se o índice fazer uma retração simples aqui, ó. Vou dar uma olhadinha se isso aqui é uma onda 4 e vai fazer uma puxadinha para depois jogar para cima. Vamos ver aqui se eu consigo fazer uma possibilidade de compra ali para o índice. Deixa eu diminuir ali cada vez mais. Ó, índicezinho, tô querendo que suba. Eu queria comprar um pouquinho mais para baixo. Dólar, perspectiva de alta, boa, acumulando ó, na regiãozinha aqui, ó. Índice, eu queria que ele fizesse uma puxada para baixo, para eu executar. Ó, dólar literalmente montando posição. Índicezinho. Eu vou executar essa compra aqui, tá, pessoal? Tendo uma perspectiva que o quê? Que ele pode fazer isso para depois puxar. E qual seria o alvo do índice? O Ibovespa ainda falta 15 minutos. O alvo do índice seria aqui, nessa região do 144 bola. Qual seria meu alvo, ou meu stop ali, ó, pro índice? Um pouquinho caro, tá? Mas eu consigo manejar ali fazendo uma adição. Beleza, ele está acima do ajuste. Isso aqui pode ser uma onda 4 de mercado, fazer ainda uma puxada para baixo, para depois ir para cima. Porque eu estou antecipando. Porque diante dessa absorção feita aqui, deixa eu botar um gráfico de 5, podemos ter uma onda 5 truncada, né? Que é aquela famosa onda 5 que ela não faz a movimentação de queda para depois puxar. Então, eu antecipo e qualquer coisa eu tô ciente que ele pode vir para queda aqui de novo, depois puxar para alta. Tô de boa perante a isso. Eu estudo o risco aqui, catalogo. Ó, vou botar ali pro dólar, dólar defendendo bem aí a região. Se o dólar defender aqui o 38, eu tenho ali a minha propensão de alta para o índice. Vou ficar esperto para ver. Índice, eu tenho até essa região de mínima aqui, ó, 138, 150 para ele vir, como uma capturinha de liquidez a nível inferior. Quem sabe ele dá uma puxada. Para ver. Se o dólar cair aqui no 38, ele me ajuda.
10 minutinhos ali pra vista. 10 minutos e poucos segundos. Ó, famosa onda 4 aqui no índice, ele veio, capturou uma liquidez, ó, tá vindo aqui nessa regiãozinha, né, praticamente da mínima. Se eu tiver agora um candle positivo no gráfico de 2 ou 1 minuto, ó, se eu tiver um positivo aqui agora para cima, acima ali do 350, eu tenho uma excelente absorção aí para ele fazer o trade que eu gostaria. Se o mercado paular de novo para baixo aí ele vai fazer a famosa onda quinta para baixo e aqui queria ver se ele conseguiria defender, tá? Tô dentro desse trade aí. Por quê? Tô vendo o dólar segurando bem o 38, segurando, né? Todos os topinhos ainda abaixo, então não tô vendo muita demanda ali pro dólar tentar rasgar. Eu achei que ele rasgaria mais rápido. Índice eu achei um pouquinho mais bonitinho, executei. Bora ver. Ó, perfeito. Ó, 2 minutos, tá tentando engolfar a esquina de queda. Se ele engolfar, eu tô com um trade bom aí na mão. Bora ver se isso aqui não é só um reteste de uma cunha. Tô esperto frente a isso. Cai, reteste de cunha. Então, onde é o ajuste aqui, ó, o mercado conseguir ganhar o ajuste, trade feito. Qual o risco? Abertura do à vista. Então, tô correndo esse risco aí. Ó, recusou já. Tá esperto aqui. Se eu ver esse candlezinho, ó, começar a engolfar de novo para cima, eu adiciono mais lote para tentar catar lá. Se não, meu stop máximo é 350 pontos. Vamos ver. Dólar ali conseguindo sentir a defesa do 38. 7 minutos para vista. Ó, não tô curtindo ainda muito. Eu preciso ter um candle engolfando. Até então, ó, candles clusteando. Não me dá muita vazão, então eu tenho que ficar esperto. Vazão que eu digo é para fazer a minha movimentação de alta aí que eu gostaria. Se eu tiver um engolfo aqui, eu adiciono mais lote para fazer a minha subida. Quero que ele venha, agrida, trabalhar acima do ajuste. Dólar derretendo ali no 38, bom sinal para mim, para o índice. Ó, legal. Se o dólar começar a trabalhar abaixo da VWAP, me ajuda mais ainda. Preciso que o índice dê uma engolfada aí. Vou diminuir mais um pouquinho o meu stop ali. Do cenário, da abertura do à vista. Tá. Opa! Vou adicionar mais um lotezinho. Tô com 6 aí. Deixar meu stop no mesmo lugar.
Bora ver se ele aciona ali meu alvo, 600 pontos para 300 de stop. Deixa eu ver o dólar, dólar recusando bem. Deixa eu ver os juros aqui, rapidinho. Quanto da hora some minha grade de cotação? Isso aqui é. Ó, vou diminuir um pouco mais meu stop por causa do leilão ali do à vista e por causa desse candle aí que começou a ir subir, tem que ser daí para cima, não pode voltar mais para baixo não. Então, estou com stop ali de 250 pontos, um alvo de 600. Bora ver. Vou ver aqui os juros rapidão. Cotação. Max. Juros 0,22. Não saiu do lugar ainda. Bom que o dólar desabou bem ali no 38. Legal. Não tive coragem de vender não o dólar. Ele montou muita posição. Aí show. Bonito. Vou voltar ali para ele. Ó, o doleta. Legal. Para ver se esse índice conseguir ganhar aí esse ajuste, tô feito. A 2 minutos. Vamos ver como é que tá o leilão aqui da Petro. 0,43. E me ligas. 0,43. Vale. Deixa eu ver como é que tá o leilão da Vale. Cadê Vale, Max? Aqui, Vale. Dólar 0,43 de alta e Vale 0,41 de queda. Aí fica difícil. Vou ver o Banco do Brasil. Então, perspectiva aqui, setor financeiro é de alta. O IFNC está com uma perspectiva boa de alta. Bora ver. Ó, fato de estar próximo do à vista, eu vou diminuir mais meu stop, tá? Vou deixar bem nas mínimas mesmo. Por isso aqui do índice, no 2 minutos, ser uma captura de liquidez, é, eu só aceito daqui para cima agora. Botei ali 200 pontinhos. Vou até tirar essa minha região. É daí para cima. Vou botar lá no gráfico de 15 segundos, só para ver aqui o que é esse Panavoe. É, o famoso SMC, o que é que diria? Diria que uma quebra de estrutura, um retorno para testar e uma possibilidade aqui de uma cunha de uma onda 4 para fazer a quinta onda. Eu previ essa possibilidade. Como eu aumentei meu lote, eu acabo diminuindo um pouco o stop. Isso é bom? Não é. A ideia do stop seria realmente mais aqui embaixo, então em 300 pontos. Mas como eu tenho uma abertura, a volatilidade é maior, né? Então, prefiro às vezes stopar mais curto. Falta o quê? 2 minutos. Se eu tiver a perspectiva do ganhar aqui do ajuste, meu trade tá benzão aí na fita. Então, eu vou preferir diminuir o meu stop. No caso, assumo o stop, compro de novo lá embaixo. A depender de como ele chegue. Mas não vou ficar exposto, não. Deixar aí 200 pontinhos cravados. Ó, o que o Kendo tá contando a história de 2 minutos tá bonita. Tô vendo 5 minutos. 5 minutos não é tão gatinho, mas no 2 minutos tá bonitinho a historinha contada. Falta 1 minuto e 10. Temos aqui uma previsibilidade de uma possível onda 4, por isso a diminuição do meu stop aí. Vou até tirar essa seta.
Voltar ali pro dólar. Dólar. Índicezinho, 1 minuto. Não tá feio. 15 segundos ali para abrir a vista. Momentos cruciais, o dólar aumenta ali o seu direcional, isso é bom para mim. Só quero que o índice vá contra, né, o dólar, fazendo a correlação inversa deles. Fui frouxo para vender o dólar no meu 38, fui mais corajoso para vender o índice nessa região aí. Bora ver se ganha o ajuste. Olha aí, ganhou em primeira, ver se sustenta acima. Eu tô com a minha uma tela a menos aqui que tá na assistência. Eu botaria um times em trades aqui para ver como é que tava. Mas show de bola. Boa agressão. Tô fechadão agora. O que é que eu posso fazer? Vou botar um contratinho aqui, ó. Só para melhorar meu médio. Caso ele queira voltar um pouquinho. Poderia proteger um pouco mais. Deixa um contratinho aqui. Proteger um contrato. Deixa eu botar um gráfico de 5 minutos aqui no canto. Para ver se ele se sustenta. Tirou meu um contrato. Diminuiu um pouquinho só o risco, ó. De 200 pontos foi para 190. Pensei que ele ia numa paulada só. Tá se segurando aí. Eu analisar. Vou diminuir um pouco mais ali meu stop, já que ele deu uma segurada. Pode ser uma onda 4 aí. Pode ser e tá sendo. Ó, a verdadeira captura ali, ó, 15 segundos. Estou com o trade aí armado, vou mantê-lo, infelizmente. Ele chegou a me dar 140 pila ali. Se ele jogar de novo para cima, e isso aqui foi um último reteste, eu adiciono nessa máxima aqui, ó. Não toma stop ali de 180 pontos. Ah. No 15 minutos, 15 segundos, ó, dá para ver certinho uma captura de liquidez a nível superior. A historinha que o Kendall tá contando não tá ficando bonita, não. Eu pensei que ele ia, nesse Kendall aqui de 5 minutos, ele ia fechar acima. Que eu tava no. Tava lindo. Olha aí. 5 minutos ainda faltam 1 minuto e 40, né? Eu vou adicionar de novo. Eu estou acreditando no movimento. Se eu errar, eu erro o trade do. Erro o trade. Encerra aí o dia com esse trade aí. Recusou de novo abaixo do ajuste. Deixa eu voltar pro dólar ali só para dar uma conferida rápida nele. O dólar recusou para ver o índice. Tudo é risco, meus amigos. Se ele me der um pouquinho aqui de mercado para cima, eu realizo 3 contratos, melhoro meu médio e tal. Vou diminuir mais meu stop, que é daí para cima, senão ele desaba. Então, o mesmo risco, observe, o mesmo risco que eu estava com
três contratos. Eu aumentei para 5, diminui meu stop. Eu aumentei para 8, diminui meu stop mais ainda. Por quê? Porque cada candle vai contando uma história. E aí vai ficando de boa. Então eu tô com um risco, com 8 contratos, o mesmo risco de 6. Então tá de boaça. E aí, se vier pro meu alvo, show de bola, tô com um tradeaço na mão. Se perder, eu perco o mesmo risco e menos contratos. Então, tô lindo aí. Bora ver. Gráfico de 5. Eu tô com dois gráficos de 1 minuto também. Gráfico de 5 e de um aqui, ó. Só para conferir. 5 minutos, falta 2 segundos. Fechou. Fechou acima do ajuste. Bom para mim, né? Bom para mim. Dólar. O ruim do dólar. Dólar tem um ponto negativo. Ele segurou e tá jogando para cima de novo. Então, não me ajuda tanto ali. Eu tô com um tradezinho que tá me dando 20 pila. Se eu tivesse querendo desistir, seria uma hora boa agora. Mas tô segurando. Poderia fazer uma parcial aqui, melhorar meu médio, e tal, diminuir um pouco o risco. Mas a historinha contada ainda tá bonita, ó, num minuto. Então vou ficar esperto aí, tá? Eu poderia até diminuir um pouquinho mais meu stop, porque tem que ser daqui para cima. Não aceito mais que ele recuse para queda. Então, cada vez mais eu diminuo meu stop ali. Não milimetrando e tal, mas é por causa do contexto, né? Do que ele vai montando aqui para mim. Então, tem um risco aqui ó, de 110 pontos para um alvo de 600. Aí, o dólar vai me dando recuo aqui da queda. Então, por isso que eu vou diminuindo meu stop lá do índice. Diminuir um pouquinho mais, deixar só 100 pontinhos ali agora. 5 minutos. Stop suave aí do índice. Para 8 contratos. Stop lindo. Já abriu aqui, Petro, Vale, cadê? Deixa eu ver se abriu já. Já abriram. E Essa, os 10. é só encostar mais em 14,10. Né? Não, bota. Hum, hum. Tá ruim pra aí, né? Pelo menos tá trabalhando acima do ajuste ainda. Vou diminuir um pouquinho mais meu stop ali, tá? Eu tô vendo que tá meio ruinzinho pra ir. Stop mínimo que eu consigo é 100 pontinhos. De forma técnica ainda. Olha aí. Ó, olha o dólar de novo. Bem a índice. Eu só preciso que um candle feche acima ali, velho. Pensei que vinha, não foi. Independente do tempo gráfico. Se um candle fechar acima, tá lindo. Se não, é a captura de liquidez aí a nível superior. Você vê que na regra de coloração, esses 5 minutos ó, é onde tem um fluxo. Então, se isso aqui for absorção, aí linhou-se. Por isso que eu estou diminuindo cada vez mais aí o stop. Bom que ele está montando posição acima do ajuste, ó. É isso aqui que eu preciso, ó, de um candle agressivo fechando acima da lateralidade, acima da máxima anterior ali.
Ó, o dólar recusou para baixo, bem legal. Quantos reais de stop dá? 170. Posso botar aqui, ó, na esquina. R$ 160. Gráfico de 15, 2, 5. É, tá osso de. Já demorou demais. Aqui, ó. Vários candles e tal. Se ele voltar a trabalhar abaixo do ajuste, começa a ficar meio ruimzinho. É, voltou. Eu vou diminuir um pouquinho, aumentar um pouquinho o stop ali para 116 pontos. Fechou. Eu sei que eu posso estar diante de uma possível onda 4. Estou acreditando aí numa falha de quinta onda. Deixa eu ver até onde ele pode fazer essa recusa, Max. 328. Gráfico de 15 segundos. Rapaz, não poderia ter pego uma venda lá em cima, uma compra lá embaixo muito mais rápida. Não, aonde eu entro é a hora que o negócio engarrafa. Ó, o dólar voltando à queda. Meu stop tem que estar abaixo aqui, ó, 265. Deixa eu só regular de novo, deixar ali mais técnico aqui, 260 ali o stop. Só. Se vier aqui a perder, eu sei do risco, acabou demorando para fazer uma outra operação aí. Já que eu vou demorar para fazer outra operação, eu vou aumentar mais minha mão ainda. E aí provavelmente vai ser o trade do dia. Se eu vier a perder, perco 300 pila. Se vier a ganhar, ganho 1.200, 1.180. Como replica a minha conta, duas vezes mais. Tá lindo o dia. Eita, o dólar deu uma puxada para queda agora muito boa. Oh, puxa de uma vez só. Deixa eu ver se eu consigo ele me dar alguma coisinha. Eu tenho um imbalance aqui, né? Uma ineficiência do preço justamente nessa região, ó. Eu pensei que ele ia dar uma puxada, eu faria uma parcial, porque eu já tô chateado, já que ele tá demorando. E tô cansando já. É, vou até botar aqui uma regiãozinha de amarelo. Observe, se essa região aqui é a região de ineficiência, ele vem e passa reto para o meu alvo. Se ele tiver força e que tá aparecendo, então o meu alvo está muito bem posicionado. Volto lá para os 5 minutos. E o que é que eu vou fazer? Já puxou um pouquinho, eu vou me proteger com 5 contratos, já que eu aumentei um pouco a mão, botar ali 5 contratos no break-even e deixo 5 contratos no stop técnico, tá? Bora ver se é daí para cima. Eu diminuo meu risco, né? E tá de boa. Deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouquinho aqui essa cobertura ali de posição. Porque caso ele volte, eu melhoro meu médio, né? E aí acabo perdendo cada vez menos. Financeiro relativamente legal. Olha aí, vou puxar mais meus 5 contratos. Mantenho o outro ali.
Boa posição. Começou a entrar na região de ineficiência, ele pode dar uma puxada só até meu alvo. Ó, barrinha colorindo ali, né? Um indicadorzinho mesmo. Bora ver se ele consegue continuar agredindo. Uma coisa ruim pra mim é que falta 30 segundos pro candle de 5 minutos fechar. Então, eu vou me protegendo em 5 contratos. E essa região aí pode ser uma defesa prévia. Deixa eu ver onde é que tá a VWAP. Lá embaixo. Tô de boa. Vou deixar esses 5 contratos aí, subo só com 5. Vou deixar os últimos 5 aqui no break-even. Eu tô super satisfeito, por mais que não venha no meu alvo. Tô tranquilaço aí. Já não perco mais nessa operação, né? Um alvo de mil pila ali. Se esse candle conseguir ganhar a máxima do anterior aqui, ó, eu boto meus 5 contratos abaixo dele. O step técnico para esses 5 contratos seria ali na região do 500 técnico, né? Olha aí, vou botar aqui abaixo, que eu não estou afim de devolver esse dinheiro. E vou me proteger aqui um pouquinho mais no stop técnico ali abaixo do 500. Se eu sair desse trade, eu devo sair aí com uns R$ 100. Se ele vier voltar lá para o zero da minha entrada, 100, R$ 200, não tá ruim não. Eu consegui melhorar cada vez mais aqui. 500 pila. Região de ineficiência. Eu vou ficar esperto nessa região porque não vou nem cobiçar meu alvo total. É região de defesa aí, tá? Tô super já querendo meio que realizar umas parciais aí. Tô olhando ainda pelo 1 minuto. 1 minuto ainda tá me dando uma condição ainda de carregar um pouco mais. Mas eu vou me proteger aqui, ó. E tô satisfeito já com esse trade. Tá? Botar aqui abaixo do Kindle. E praticamente eu tô já zerado. Deixa eu ver. Se eu botar os 10 contratos ali, eu fico ainda com uns R$ 300. O que é que eu vou fazer? Já que eu estou vendo uma defesa aí na ineficiência, eu vou sair de 7 aqui, deixo 3 contratos aqui embaixo, abaixo do 500, ou melhor, vou sair de 8, ele vem abaixo, saio de 2 ali no final, saio com a graninha ainda no dia. 500 ali é um alvo técnico, não, uma defesa técnica. Botar ali 570. Fechou. Se ele quiser ir mais, ele vai. E não perco mais no trade. Excelente execução de trade, excelente, velho, excelente, muito boa mesmo. Sabe, análise perfeita. Eu não vou deixar dinheiro no bolso, né? Índice é, índice é pauleira, viu, mano? Índice é pauleira, meu. Opera, consegue operar qualquer outro mercado do mundo. Eu concordo plenamente. Acredite, qualquer outro mercado do mundo é muito mais fácil que índice. Dólar, você vê, dólar cravou 38, só foi caindo. O topinho abaixo, vrum, desabou. Mas índice, irmão. Seria um da um de Elliott? A qual, no caso? A que eu tô comprado aí? Não, não tem um contexto de um da um de Elliott, não. Deixa eu ver. Você diria essa daqui, né? Onde eu comprei? Comprei no pivôzinho. Eu não comprei por Elliott, eu comprei por Wyckoff. Então, não foi bem, não. Porque dentro do que eu opero ali, eu não consigo, em Elliott, entrar em um movimento de onda um ou 2. Eu não vejo possibilidade. Mas em um Wyckoff, que é o que ele monta a causa, né? Ele monta a causa, literalmente. Aí sim eu consigo entrar em uma onda um e 2 porque ele monta a causa, né? Aí faz a primeira armação e vai. Aí tudo bem. Mas sempre vai ser com o Wyckoff, não vai ser com o Elliott. Então, nunca consigo. Eu não sei quem é que consegue operar onda um e 2 de Elliott com Elliott. Operando Elliott. Eu só consigo com Wyckoff. Tá bonitinho ali para ele querer ir mais. Bora ver se 1 minuto ali ele dá uma engarrafadinha nessa região dos 600. Se ele engarrafar ali, ele vai mais. Ele vai no meu alvo final. 600 é a defesa do índice.
O robô quer comprar ali no 785, levando em consideração ali o meu alvo, que é o 140 mil. Como 140 mil sempre é defendido antes, eu vou me proteger um pouco antes, né? Vou botar aqui na região do 950 meu alvo. Vou baixar aqui para mil e... Aí, 1090. Você pobre não, por causa de R$ 8 fecha 1.100 não. E aí, na minha continha, roda duas vezes, tá lindo. Os bola sempre é defendido antes. Ó, essa formatação do índice aqui no 1 minuto é ideia de continuidade. Quer que eu vou fazer só para me proteger um pouquinho? Vou subir só um pouco o meu stop, porque se é um padrão de continuidade, ele não pode cair mais. Se não pode cair mais, eu me ajusto aqui. Deixa eu ver qual é de forma técnica. Posso me ajustar até essa região dos 600 aqui, ó. Fechou. Tô lá, até o robozinho acionou, mas o robozinho aqui vai se torar, ó. Esse stop dele aqui não tá bom, não. É porque ele botou um stop tão curto. Mas aí é os critérios dele. Eu não interfiro. Vou subir mais meus dois contratos. Região dos 600. Deixa eu ver. 630 ali, minha defesa. Deixa eu olhar um footprint. Deixa eu ver se está configurado. Footprint. Ah, essa conta aqui não está configurada, footprint, não. Então, depois eu vejo. Vou proteger um pouquinho mais, financeiramente falando, eu estou super satisfeito com esse trade. Estou querendo ser guloso para levar lá no último alvo. A configuração ainda remete a essa ideia, só vou botar um gráfico de 15 segundos. É, você vê, ó. a- Literalmente, se a gente for falar de Elliott, ó, ó, dá um, dois, três, quatro, ó, essa lateralidade em uma cunha, um canalzinho de alta para fazer a quinta. A gente tem essa possibilidade aí. Deixa eu ver se eu consigo dar margem aí pra ele. Eu tô super pobrezinho ali no financeiro. Tô satisfeito ali. Vou subir meus últimos dois contratos, botar aqui embaixo. Se ele não quiser fazer a quinta onda, eu tô de boaça. Ó, eu fui lá por 15 segundos só pra olhar mesmo, tá? Não que eu opere, mas só pra olhar o trade. Bom, me tirou 18. Que penitia. Vamos ver se isso aqui não é uma armadilha. Na mínima aqui do canal. E me tirou de tudo. Sem problema. Mas estou satisfeito. Financeiro ali bom. Era a região de ineficiência. Essa região aqui. Foi certinho no meio dela até. Vamos ver se isso aqui se transforma em uma armadilha e ele consegue agredir de novo positivamente. Aí ele faz a quinta onda, eu entro. Eu poderia até entrar com um contratinho, bem de leve. Eu só preciso que ele reaja pra cima aqui. Não trade executado. Mas para tirar é leite de pedra, velho. Você fala assim, ah, é fácil o trade. Uma horinha de relógio, tem 1 hora e meia, se duvidar tem 2 horas, né? Eu abri 8h40 aqui, fica analisando. Mas o desgaste emocional é bizarro, velho. É bizarro. Você tá doido. Eu não passei em medicina, sempre falo isso. Não me incomodaria ficar ganhando 30 mil no mês como médico, não. Ó, isso aqui pode ser uma captura de liquidez a nível inferior. Se tiver uma reação positiva desse candle aqui, ó,
que tá em ação, falta 45 segundos para ele fechar, ele ainda sobe mais. E aí eu entro com um contratinho. Vou entrar com um contratinho. De leve, de leve, de leve, de leve, de leve. Só um contratinho. Isso aqui é literalmente uma aposta, tá? Eu vou botar meu stop aqui abaixo do meu candle de força e ver se ele ainda vai no meu alvo lá. Stop de R$ 16 para 75 de alvo. Stop de 80 pontos para 75. 5 minutos. 2 segundos para fechar. E pra você vê, não é o melhor trade da vida esse daí não pra mim. Então, é mais levinho possível só pra arriscar. Ó, o 1 minuto ele não voltou para dentro do canal, não é tão interessante isso. Se não voltar para dentro do canal, me stop. Para se esse candle aqui, ó, de 1 minuto, conseguir trabalhar acima desse anterior, aí eu tenho um trade. Bora ver se ele consegue recusar, 16 segundos. Ó, foi. Voa lá, o alvo lá em cima. Dá aquela dor de corno? Dá um pouquinho, mas eu tô super satisfeito, sabe? Pela execução do trade. Independente da questão dos contratos, você não tá com o melhor financeiro que você queria como alvo, mas eu tô muito satisfeito. E isso pra mim vale mais do que o financeiro. O alvo ali, pra mim pouco importa. Eu acho que o que muita gente quer é isso, né? Tipo, pô, saber que tá entrando em pontos. E eu subi. E você vê que eu fui adicionando. Eu entrei com três, depois botei três, mais dois. Eu comecei com três, finalizei com 10 contratos. Então isso pra mim vale mais do que qualquer coisa. Vamos, descarregou meu fone. Deixa eu botar pra carregar. Mas eu não vou deixar esse robô executar essa ordem, não. Tá uma merda essa ordem. Mas enfim, eu não posso mexer, não. Deixa aí. O índice é sacana, mas se isso aí fosse o Nikkei, o índice Nikkei, raramente o Nikkei ia fazer essa agonia que vai ali ia reto lá no alvo. Nikkei, JPY, ou JP 255, que é o Nikkei, e o HK50, que é o outro. Posso me proteger dessa operação? Ou é daí pra cima no meu alvo, ou é daí pra baixo? Tá lindo. Você vê, ó, justamente na região de ineficiência ali do preço. E ele dá uma parada, tal. Ele é obrigado, ele tem que parar para reacumular, porque falta combustível. Né? Só para ficar mais claro, né? Eu falo região de ineficiência, só para todo mundo entender. A gente bota um profile lá, certeza absoluta que isso aqui é um vácuo. Aí, ó, não tem dinheiro. Então, como é que ela vai? Ou ele vai reto, e aí realmente, porque tá naquela ânsia, né? Na euforia de mercado, ou ele precisa parar antes para ir. Então, aí você fica naquela, imagine, tô com 10 contratos, eu tô com 50 contratos, e falar bem assim, cara, velho, eu tô com um financeiro bom. Aposto ou realizo? Aí por isso que eu, às vezes, a depender do financeiro, eu realizo total. Se tiver ali na minha meta do dia, exemplo, tô com R$ 1.000, é o mínimo que eu gosto de fazer no dia, ó, né? E se eu baixar daquilo ali, eu praticamente já paro, se eu ver que eu tô perdendo abaixo dos 1.000. Ou se eu tivesse lá com R$ 1.500, exemplo, a depender do tamanho do lote, eu realizo o super parcial e deixo o resto. Aí protejo nos meus 1.000, que é a minha meta mínima. Tento carregar. Se não for, pelo menos 1.000 ali eu garanto.
Já aconteceu muito, velho, de chegar em 1.800 e o mercado voltar. E você fica com aquela dor de falar, pô, quase R$ 2.000. É chato, mas acontece nas melhores famílias. Christian, posso entender que corrigiu no Fibonacci e também um da 4 no Elliott deu errado. Posso entender que corrigiu no Fibonacci. Corrigiu no Fibonacci, tá. Da subida, não é isso? Corrigiu no Fibonacci da subida. E, e também uma onda 4 no Elliott. Pô, mas qual contexto você tá falando aí? Eu não tô. Você tá dizendo pra. No local onde foi a entrada? A primeira entrada? Você diz aonde eu comprei aqui embaixo? Ah, a última. Ah, sim, pode. Perfeito. Pode considerar exatamente isso aí. Exatamente isso aí. Sem tirar nem pôr. Porque nesse caso aqui, é onde a análise técnica entra com muita tranquilidade, né? Uma retração de não sei quanto aqui, deve ser 50%, 60%, 38%, deve ser 38%. É certeza que é 38%. Geralmente a onda 4 ela retrai 38%. Aí, ó, certeza, 38%. E aí depois vai. É perfeito, né? Aqui entra a análise técnica certinho. Mas para pegar o início, Elliot não pega. Mas não pega de jeito nenhum. O cara que consegue pegar um da um, a primeira onda para cima, com o Elliot, eu bato palma, mano. Eu bato mesmo. Porque ele deve ter contado ali no mínimo do fractal possível. E se a causa precisa ser criada para depois fazer a movimentação, tem que ser o Aico. Depois de correr. Para mim, eu finalizo o dia de hoje com boas operações. Para todos. Acabou que ele não quis completar ali meu último alvo, não. Só parar a gravação.